No vídeo de hoje eu falarei sobre São João Clímaco. Caros amigos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu falarei sobre São João Clímaco e a vocação do escritor. Pode parecer a princípio uma reflexão um tanto quanto estranha, mas esse foi um dos impactos e continua sendo um dos impactos que a obra de São João Clímaco, a Santa Escada, a Escada do Céu, a Escada do Paraíso, como também ela é conhecida, tem sobre mim, não é? Então, foi de fato um impacto na vida espiritual, é uma leitura também muito cara para mim nesse sentido, mas ao mesmo tempo, porque eu não vejo como as duas coisas estão separadas, me chamou a atenção a imensa qualidade literária de São João Clímaco. São João Clímaco me chamou a atenção como um grande escritor. E é sobre esse aspecto que eu quero tratar um pouco no vídeo de hoje com vocês. Eu vou falar primeiro da vida de São João Clímaco, um pouquinho da estrutura da Santa Escada, não é? E depois como esse livro se situa na tradição de uma literatura católica, ou como eu estou tentando situá-lo, porque essa é uma reflexão ainda um tanto quanto recente. Eu não fiz grandes pesquisas acerca dela, mas a gente pode dizer que mais bem talvez uma intuição, não sei. Mas eu gostaria de situar esse livro na tradição da literatura católica, aproximando sobretudo aos romances dos séculos 20 e 21, romances católicos dos séculos 20 e 21, de que tenho falado aqui neste canal. E por fim, na última parte eu falarei um pouco sobre o estilo de São João Clímaco e o cultivo desse estilo, como ele chegou a esse excelente estilo literário que pode inspirar a todos os escritores, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre a vida de São João Clímaco e depois sobre a escrita da Santa Escada, né? São João Clímaco nasceu na atual região da Síria no ano de 579 e faleceu no mosteiro no Monte Sinai em 649. Ele é considerado um dos padres do deserto também. E veja, o fato dele ter nascido na região da Síria já é importante para nós, porque o mais provável é que ele tenha tido contato com os padres siríacos. E tendo contato com os padres siríacos, ele foi embebido por essa literatura espiritual também, que é uma literatura de um nível altíssimo. Estou lembrando sobretudo de Santo Efrem Sírio, do século IV, que escreveu uma série de hinos. Então é possível e bem provável que São João Clímaco tenha contato ou tivesse contato com essas obras, o que já o influencia grandemente. A Santa Escada foi originalmente escrita em grego, então São João Clímaco estudou a língua grega. Ele ingressou no mosteiro aos 16 anos. Ele passou um tempo no mosteiro, ele teve um tempo de formação, um tempo de noviciado, etc. Depois ele ficou vários anos no deserto, no Egito, até que ele foi eleito por unanimidade, segundo a tradição, como abade de um mosteiro. Eu não sei se é o mosteiro no qual ele teve a formação, eu confesso para vocês que eu não sei. Mas a Santa Escada, o livro, teria sido concluído no ano 600, lembrando? 579, ano 600, São João Clímaco morre em 649, então as datas talvez sejam um tanto quanto imprecisas. No entanto, como a gente vai ver pelo estilo dos escritos dos santos padres e dos padres do deserto, não é? Dentre os quais está São João Clímaco, e a estrutura desses escritos ou dessas narrativas, não seria uma surpresa se ele fosse compilando isso ao longo do tempo, né? Não é que ele sentasse em algum momento, em alguma fase da vida para escrever isso, não que ele fosse escrevendo ao longo do tempo. O objetivo dele seria instruir os irmãos no verdadeiro progresso da vida monástica, que é o amor a Deus. O livro está dividido em 30 degraus, cada um contendo vários parágrafos. E aí também faz a gente pensar, não é uma escrita que demorou alguns anos, justamente pela facilidade dele conseguir continuar depois, não é mesmo passar por degraus diferentes, etc. Alguns parágrafos são bem curtos, de uma linha, outros são bem longos, né?
É interessante porque São João Clímaco, ele conta histórias e ao mesmo tempo ensina. Ele relata o que viu ao longo dos anos de vida monástica, as dificuldades pelas quais os monges passavam, pelas quais ele mesmo passou. Ele dá os exemplos dos monges que ele conheceu, das lutas que eles tiveram, sobretudo de humildade e de bondade. Aí ele traz até os nomes dessas pessoas, e também exemplos negativos, exemplos de quem caiu, não conseguiu se levantar ou não quis se levantar. Aí ele não traz os nomes, mas são sempre histórias bastante concretas. Isso é interessante porque ele vai intercalando a explicação dos vícios e virtudes ali naquele contexto ascético com os exemplos. Ele vai encarnando aqueles exemplos, sempre citando muito a Sagrada Escritura também. Vejam como ele assimilou isso. Ele assimilou essa assimilação de um tal modo que ele é capaz, além de viver, ele é capaz de escrever, ele é capaz de descrever a vida ascética, a luta ascética. Já é o resultado de um esforço muito grande, um esforço ele mesmo ascético. Eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns até que são engraçados e interessantíssimos. O primeiro exemplo é do Abacirus. Quando São João Clímaco o conhece, ele diz que o conheceu pessoalmente no mosteiro, e ele era muito atormentado pelos irmãos, pelo abade, todo mundo enchia o saco dele, falava mal dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso por, acho que por 13 anos, E aí São João Clímaco fala que 2 anos depois ele acabou falecendo. E aí no leito de morte perguntaram para ele: mas irmão Abacirus, o senhor não se ressentiu contra isso? Porque os seus irmãos aqui no mosteiro eles não deixavam o senhor em paz. Aí ele diz o seguinte: sendo tentado pelos meus irmãos por 15 anos, eu fiquei livre dos demônios. Percebam, isso aqui é maravilhoso. Vejam a ambiguidade disso. Ele diz, porque a gente pode interpretar isso como uma piada de humor negro, poderia ser, porque é engraçado. Por outro lado, a gente pode ver claramente a intenção da providência divina aqui. Olha, protegê-lo, mas ainda assim nesse caminho árduo que é o de lidar com os seus próprios irmãos lá dentro do mosteiro, percebem? Isso tudo em frases, ou seja, nós temos o Abacirus, para nós é um personagem, nós não o conhecemos. São João Clímaco foi quem o conheceu. Provavelmente os leitores de São João Clímaco talvez não o conhecessem, outros monges talvez só ouvissem a fama de santidade do Abacirus, alguma coisa assim, mas conhecessem sobretudo pelo relato de São João Clímaco, de modo que esse Abacirus chegaria para eles como um personagem literário. Imaginem a força que essa última frase dele no leito de morte e esse contexto de ser perturbado pelos irmãos teria sobre os outros monges. Um outro exemplo que eu já mencionei esse outro exemplo na aula dedicada a Brideshead Revisited, quando eu falo do Sebastian, quando ele vai ao mosteiro no Marrocos e eles o deixam ficar na porta. Me lembrou de uma história que São João Clímaco conta, que era de um irmão de uma comunidade monástica que lutava muito contra o orgulho. Ele queria aparecer, queria ser reconhecido, mas ele não gostava, ele realmente queria lutar contra aquilo e muitas vezes as tentações eram mais fortes, até que ele pediu para o abade uma penitência. Fala: pai, eu preciso lutar contra isso aqui, eu não estou conseguindo, o senhor me ajuda, por favor, me dê uma penitência, isso aqui está doendo. Aí vejam só, essa já é a história. Vejam, tem uma luta interior, existe um pecado que ele é conhecido, ele é cometido, ele é confessado, existe uma luta interior aqui e ele vai pedir ajuda ao abade. O que o abade diz para ele? Olha, meu filho, você vai ficar no portão do mosteiro como se você fosse um mendigo, você vai se prostrar até mesmo para os outros mendigos, vai botar a testa no chão e vai pedir para que eles rezem por você. É assim que você vai esmagar o orgulho e cultivar a humildade. E aí ele foi ficando um tempo fazendo isso, e o abade sempre atento, sempre rezando por ele e o observando. Perceba a narrativa, eu já me lembro do episódio concreto e começo a contar. Até que um dia o abade diz:
meu filho, a sua penitência chegou ao fim, você pode voltar ao seu antigo lugar dentro do mosteiro. E ele fala, não, meu pai, eu não quero voltar, eu quero continuar aqui. E aí ele pede uma permissão especial para o abade, para ele ficar. O abade entende que aquilo é possível, e até que um tempo depois ele falece com odor de santidade. Vejam a força dessa história. E aqui depois eu vou entrar, digamos, no público leitor de São João Clímaco, para quem ele escreve. São João Clímaco escreve para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de homens que saem da vida. Ele mesmo menciona em um ponto da Santa Escada, olha, muitos dizem, eu já tive família, eu já tive filhos, e agora que eu vou entrar no mosteiro, será que dá? Ele fala, sim, claro que é possível, claro que é possível. Ou seja, como abade que ele foi, e pela vida, ele entrou no mosteiro com 16 anos, então pela vida ascética, iniciada aos 16 anos, ele viu muita coisa, ele conhecia bem aqueles irmãos. E é para eles que ele estava escrevendo, gente de uma aristocracia, gente extremamente pobre, gente que já teve, digamos, algum prestígio na vida do mundo, gente que já teve família, outros que ingressavam com a mesma idade que a dele, muito cedo, muito jovens. Outro exemplo, um degrau que me impactou profundamente foi aquele em que São João Clímaco fala, são dois na verdade, em que São João Clímaco fala da raiva, não é? O primeiro é a liberdade da raiva, o segundo é o que segue e o que ocasiona a raiva normalmente, que é a lembrança da ofensa, não? E ele diz assim que um monge raivoso, ele estava perto, aconteceu de estar perto de algumas celas, aí ele viu um monge atacado de raiva, o monge estava com raiva. E ele achou que, e os monges tinham que ficar sozinhos nas suas celas, né? Ele achou que esse monge estava brigando com alguém. Então ele foi e deu uma espiada. O monge estava sozinho, no entanto ele estava falando alto, como se estivesse discutindo com alguém. E aqui entra também a profundidade psicológica absurda de São João Clímaco, pelo menos absurda só aos olhos da natureza humana, não é? Como ele consegue penetrar com uma profundidade incrível, na alma das pessoas, e mais, escrever um tratado que auxilie tanto aqueles que estão na luta, os doentes, quanto os seus médicos, ou seja, os diretores espirituais, os confessores. E ele viu aquele monge, ele diz assim que o irado, aquele que se deixa tomar pela ira, é como um epiléptico ou endemoniado voluntário. Ele provoca o seu próprio ataque. E ele diz, é muito difícil achar um remédio específico para esse mal. Vejam a profundidade. E aqui é uma parte em que ele está explicando. Ele conta a história e explica. Ele explica e conta a história e vice-versa. Assim vai alternando ao longo do livro. É muito difícil achar o remédio porque ele já viu irmãos agindo e reagindo de maneiras diferentes à raiva. Então, por exemplo, embora a gula possa ser uma ignição para a raiva, ele já disse que viu irmãos que, propensos à raiva, deixaram até de comer de tanta raiva. Vejam os sinais aí do ressentimento, ou seja, essa raiva de que São João Clímaco fala é tanto a raiva da explosão quanto a do ressentimento. Ou seja, ele explica também que alguém pode, por fora, demonstrar certas características de mansidão, mas é uma falsa mansidão, porque aquele irmão está guardando o ressentimento. No fundo, ele está com raiva. Está fascinante essa profundidade dele. E ele fala isso também com clareza. Vejam, mesmo as explicações de São João Clímaco, elas são claras. Então a gente tem uma dramatização e quase que uma tentativa, não sei se posso dizer, como é que eu posso expressar essa outra parte da narrativa de São João Clímaco, porque também é uma descrição narrada dos vícios e das virtudes. No fim, ele pergunta para os vícios, né? Ó maldito vício, ó maldita raiva, quais são os seus pais? Qual é a sua mãe, ó maldita raiva? E quais são os seus filhos? E quais são as suas inimigas? A humildade, por exemplo. Então tem uma pequena fábula no fim ao mesmo tempo.
E para inserir São João Clímaco nessa tradição da literatura católica, primeiro eu trago uma curiosidade que eu vi, não sei se é certa, mas eu quero acreditar que é, estou brincando, que o primeiro tratado de vida espiritual a entrar no continente americano foi a Santa Escada de São João Clímaco, traduzida pelo Frei Luís de Granada, que é o mesmo autor de Guia de Pecadores, do Guia de Pecadores, né, que já foi publicado pela, acho que a editora Cultor de Livros, o publicou aqui entre nós em português. E vejam que interessante isso, e essa aparente anedota já é a inserção de São João Clímaco na tradição da literatura católica. Por quê? Bom, Frei Luís de Granada é um dos maiores prosadores da língua espanhola. A língua espanhola tem grandes prosadores, muitos deles, e como eu disse naquele vídeo em que relacionei São John Henry Newman com o renascimento da literatura católica em língua inglesa, eu dei um exemplo para vocês, né? Se um escritor espanhol é ateu, para ser um bom escritor ele tem que ler os santos, ele tem que ler os grandes padres que escreveram na língua espanhola, e isso, o Frei Luís de Granada está entre eles, inclusive foi um dos exemplos que mencionei. Por quê? Porque são clássicos, então mesmo que o escritor seja ateu, ele precisa lê-los, do mesmo jeito que um católico precisa ler outros escritores clássicos, sejam eles católicos ou não, porque são bons. E vejam que interessante, Frei Luís de Granada, esse grande prosador da língua espanhola, era profundamente apaixonado pela Santa Escada de São João Clímaco, era apaixonado por essa obra, e essa obra influenciou muitíssimo o seu Guia de Pecadores, que é uma obra grandiosa da língua espanhola, sem contar que é um tratado, claro, de vida espiritual excelente. Então, o que nós temos aqui, vejam, é uma resposta, e a gente aqui não está pensando... Vou refazer a minha frase. Lembro que no vídeo sobre o Newman, eu lembro que ele fala sobre a literatura católica não ser necessariamente uma literatura religiosa. Aqui nós temos as duas coisas. Porque aqui nós temos uma literatura que é religiosa, ou seja, São João Clímaco, lido e traduzido para o espanhol pelo Frei Luís de Granada, que foi um grande escritor da língua espanhola, ele mesmo um sacerdote, preocupado com a vida espiritual dos seus filhos ali, a quem ele confessava, e de mais um monte de gente a quem o livro pudesse chegar a beneficiar, outros sacerdotes também. Então aqui a gente está falando de dois livros que são literatura religiosa, e que ao mesmo tempo são obras literárias grandiosas. E aqui nós temos um aparente paradoxo, no qual eu vou entrar no fim, que o objetivo inicial desses autores, pelo que a gente sabe da vida deles, o primeiro objetivo, o objetivo mais importante, não foi o da qualidade literária. A qualidade literária apareceu neles como fruto. Já vou entrar nisso. O objetivo de São João Clímaco é eminentemente prático, no sentido de que ele precisa comunicar com a maior veracidade, precisão e simplicidade quais são os passos da vida espiritual, qual é o caminho ascético de amor a Deus. E lembra que eu falei no início, do público de São João Clímaco? Qual seria esse público? Bom, os monges viriam de categorias sociais muito diferentes, às vezes até de nações diferentes. Alguns poderiam não conhecer ainda bem o grego e teriam que conhecê-lo. Ou seja, São João Clímaco precisaria escrever com veracidade, precisão e simplicidade para que ele fosse entendido. Ou seja, porque aqueles conselhos que queimavam no seu coração, que ele passou a vida inteira tentando viver aquilo que ele viu, ele precisava que as outras pessoas o compreendessem. Ele queria ser compreendido. Então vocês imaginem a luta desse homem, desse grande santo, as orações diante de Deus para que ele pudesse fazer uma obra ascética que fosse o mais compreensível possível. E para que ele pudesse ensinar os passos da vida espiritual e ascética, ele tanto dramatizou quanto ensinou. A exortação, acompanhada de narrativas dramáticas, tornou-se constante na literatura espiritual por influência de São João Clímaco. O próprio Frei Luís de Granada, no Guia de Pecadores, faz a mesma coisa. E
Se a gente vê, tem do padre, tem um livro do padre Isla, eu estou tentando lembrar o nome agora, é um livro que o Azorín, outro grande ensaísta espanhol do século passado, da geração de 98, diz que é muito ruim, horrível, sem graça. Aí eu fui ler o primeiro tomo desse livro, do século XVIII, romance do século XVIII, que fala apenas sobre pregação e pregadores, não sei o quê. Eu achei engraçadíssimo, para começar. E uma coisa que é interessante é que eles vivem falando sobre o melhor sermão, os clérigos estão ali disputando, não sei o quê, quem que é o melhor, tem que fazer não sei o quê. Sempre nos sermões, eles querem captar a atenção, ou seja, eles precisam aí por objetivos talvez menos santos que o de São João Clímaco, não é? Desses personagens do Padre Isla, mas é interessante a gente pensar nisso. Eles acabam contando anedotas e puxando para a vida espiritual. Outros acabam tendo que enfiar um monte de frase em latim, eles confundem com o estilo empolado. Eles acham que o empolado é bom. Porque as pessoas olham e falam, nossa, ele falou, sei lá, 30 frases em latim, então ele deve ser um baita de um erudito, o melhor pregador do mundo. E outros são cativados pela simplicidade. Né? E vejam que isso é uma constante nessa literatura espiritual, porque aqui é necessário que haja exemplos concretos, relatos, sejam pessoais do autor que está escrevendo ali, sejam de outros personagens, outros monges que eles conheceram, outros homens e mulheres implicados na vida ascética. Por exemplo, São João Cassiano, que leva São João Clímaco ao Ocidente, ele segue a mesma linha nas suas conferências. A simplicidade, arduamente conquistada, lembra algumas das características do romance. Não é à toa que o gênero romanesco se desenvolveu na Espanha. Não é à toa que, por exemplo, o Cervantes, até no Quixote, faz uma série ali de digressões e vai contando outras historinhas. O público ali já conhecia, o público leitor já estava acostumado com esse tipo de história. As próprias narrativas religiosas, as narrativas de exortação, eram eminentemente dramáticas. E por isso que não é estranho que um personagem tão rico quanto Dom Quixote em dramatismo, um personagem tão complexo quanto Dom Quixote, um personagem que está em movimento o tempo todo, também tem os seus discursos morais. Vamos lembrar do discurso das armas e das letras, por exemplo. Aquilo é parte da história. Percebam que isso não está descolado desse gênero anterior. As histórias dos penitentes, daqueles monges lutando contra todas as suas más inclinações, lembram os peregrinos modernos, típicos dos romances católicos dos séculos 20 e 21. Se vocês estão acompanhando as aulas de introdução ao romance católico que eu dou aqui no canal, é justamente isso que eu falo. Se vocês olham um personagem, por exemplo, The Moviegoer Rubens, ele é esse peregrino moderno. Walker Percy diz nos seus ensaios. Se vocês olham o Whiskey Priest, em Poder e a Glória de Graham Greene, ele é esse peregrino moderno. Se vocês olham o Louis em O Nó de Víboras, o personagem narrador do Nó de Víboras, ele é esse peregrino moderno. Então os vícios que São João Clímaco retrata dramaticamente, eles são retratados também na literatura católica de ficção dos séculos 20 e 21. E eu finalizo falando um pouco sobre, reiterando alguns pontos da qualidade literária de São João Clímaco. Para escrever Santa Escada, ele estudou grego, aí não dá para saber se ele já aprendeu no nascimento, logo na infância, antes mesmo de ingressar no mosteiro, se ele aprendeu depois, não é? Mas o fato é que ele estudou o grego, senão ele não teria escrito a Santa Escada, né? E é muito provável, tendo nascido na atual Síria, que ele já tivesse contato com os escritos de nível literário altíssimo dos padres siríacos, sobretudo o Santo Efrém Sírio, que escreveu hinos, os hinos ao paraíso, que são conhecidos. O Santo Efrém Sírio, acho que é de 1 ou 2 séculos antes de São João Clímaco. E a teologia siríaca, os escritos dos padres, dos santos padres siríacos, se caracterizam por um nível lírico muito alto. Por isso que muitos deles deixaram hinos.
outros deixaram homilias mais curtas. São João Clímaco, por exemplo, é contemporâneo de Santo Isaac, o Sírio. E claro, também outra das fontes de São João Clímaco são os apoftegmas, que são essas narrativas curtas que foram primeiro transmitidas oralmente. Essas narrativas, elas já eram cultivadas no âmbito da vida ascética, tanto naqueles que viviam em comunidades menores cenobíticas, quanto nos mosteiros, quanto mesmo quando os padres se encontravam lá no deserto, porque assim os padres do deserto eles não ficavam 100% do tempo isolados, o pessoal ia atrás deles, não ia atrás deles para pedir conselho, por exemplo. Outros rapazes que quisessem ingressar na vida ascética iam até atrás desses padres do deserto, lá onde eles estavam, nas cavernas, e pediam conselhos. Então, e os padres, por sua vez, contavam narrativas de outros padres. Então, essas narrativas, ao longo do tempo, foram escritas e compiladas e são conhecidas como os apoftegmas. Elas são altamente dramáticas. Elas têm um nível literário muito bom, que lembra muito a tentativa do romance de juntar essa narrativa com a dramatização, que a narrativa é o contar. E a dramatização é mostrar, contando como aquilo aconteceu. E percebam a força que isso tem sobre a nossa imaginação. Porque a força do exemplo é assim que nós formamos a nossa imaginação. E é assim que um monge também devia formar a sua imaginação, para, vejam, lutar contra aqueles pecados que o mordiam todos os dias. Não bastava dar uma aula abstrata para ele, dizer, olha, você tem que deixar de ser avarento, por exemplo. Acabei de lembrar uma história de um dos apoftegmas que é sobre Santo Antão. Tem um sujeito que chega para ele, eu não lembro se ele estava tentando entrar na vida ascética, no sentido de viver no deserto também, ou entrar no mosteiro, ou se era alguém que iria continuar no mundo, né? Mas o fato é que esse sujeito reclamava para Santo Antão que ele lutava contra a avareza. Ele lutava contra a avareza e não conseguia vencer. Ele sempre falhava. Aí depois de umas 5 ou 6 vezes voltando, pedindo ajuda, e Santo Antão dá conselho, não sei o que e tal, não dá. Ele fala, padre, eu não consigo. Abade, eu não consigo. E aí Santo Antão fala para ele, meu filho, então eu vou te dizer um negócio. Você pega um punhado de carne mesmo, animal assim, você amarra em volta do seu corpo, aí é referência a Lady Gaga. Lady Gaga não foi a primeira, eu não resisti, mas você amarra um bando de carne no seu corpo, e aí durante o dia você vai andar no meio da cidade com essa carne, você vai ver o que vai acontecer. Resultado, os cachorros foram em cima do sujeito. Assim, tá mordendo ele, e ele ficou até ferido mesmo, né? Porque ele levou mordidas muito grandes, um punhado de cachorros famintos ali, você imagina o sujeito vestido de carne, né? Resultado, ele voltou, falou para Santo Antão Abade, eu fiz o que o senhor falou, aconteceu isso, os cachorros me arrebentaram. Aí Santo Antão respondeu para ele, olha meu filho, é isso que os demônios fazem com você quando você cai no pecado da avareza. E aí de repente ele teve como uma espécie de iluminação. E aí ele conseguiu lutar melhor e com proveito contra esse pecado. Percebam como a imagem é boa, né? Como a imagem é boa para nós. É esse o estilo de história que São João Clímaco narra. São João Clímaco pretende ajudar a todos os monges com ou sem formação intelectual no caminho da humildade. E para que isso fosse possível, ele sabia que precisava ser compreendido por eles. Os textos dele precisavam ser entendidos. Ele só seria compreendido se escrevesse com clareza e simplicidade, contando mesmo histórias e dando exemplos dos seus ensinamentos. O seu objetivo era o mais prático possível, por assim dizer, né? Dizer a verdade e ser entendido. Primeiro por amor a Deus e segundo por amor aos irmãos, porque foi essa tentativa de escrever, de ser entendido, toda essa luta que ele deve ter tido para conseguir escrever, foi um exercício de caridade. Porque ao mesmo tempo em que ele queria fazer isso pelo bem dos irmãos, ele queria fazer por amor a Deus. Então ele tinha que pedir a Deus para iluminar o seu intelecto, para que ele pudesse dizer a verdade de um modo que fosse compreensível aos demais. Isso é fascinante. Ele precisou se esforçar para isso, não é? Para exercitar na escrita
a disciplina ascética que ele praticava desde a adolescência. São João Clímaco não pretendeu ser um grande escritor, não, mas quis que sua obra fosse uma janela através da qual os irmãos vissem os passos necessários. É isso que uma grande obra literária é, uma janela. O escritor ele tem que desaparecer ali. O Chesterton falou, acho que é na autobiografia dele, não é? Quando ele critica os próprios romances que ele escreveu, dizendo que eram de uma qualidade baixa, aí ele diz assim que um bom livro fala sobre si mesmo, né? E um livro ruim fala muito sobre o seu autor. A gente fica pensando no autor o tempo todo. Então, Albert Einstein tem que ser uma janela, e é por isso a necessidade do equilíbrio que foi conquistado no romance moderno também, a duras penas e com grandes dificuldades entre a narrativa, ou seja, contar a história e a dramatização. Essa foi a grande preocupação do Henry James, por exemplo, nos seus romances. Então, São João Clímaco é um exemplo para os escritores, sobretudo para os escritores católicos. Tanto melhor será o escritor quanto mais ele se esforçar para comunicar aquilo que está vendo, que está enxergando, de uma maneira que seja o mais acessível possível aos demais, ou seja, para tornar aquilo comunicável, isto é, comum, para fazer com que os outros participem daquela história que ele está contando, sem prejuízo da verdade. Na verdade é o contrário, não é? A verdade é tomada em primeiro lugar, mas é justamente a verdade da narrativa, daquele pequeno recorte que o autor quer contar. Por exemplo, a verdade de Moby Dick. Qual é a verdade de Moby Dick? Bom, a verdade de Moby Dick é a perversidade do Capitão Ahab, que quer se destruir ali também. Aquela é a verdade do romance Moby Dick. Qual que é a verdade do poder e a glória? É a verdade daquele sacerdote profundamente humilhado pelos próprios defeitos, pelos próprios vícios, que no fim descobre que o único caminho verdadeiro é a santidade. Percebe? Aquilo é verossímil ali dentro daquela narrativa. E aquela narrativa comunica algo da nossa própria vida. E é por isso que ela precisa ser simples, direta, ela precisa ser simples à medida em que a simplicidade se aproxima da perfeição, daquilo que está acabado, feito do melhor jeito possível. E foi isso que eu encontrei em São João Clímaco. Então, para mim, essa aproximação na leitura de São João Clímaco e na leitura dos romancistas católicos dos séculos 20 e 21 não é nada absurda. Existe uma identificação que me parece bastante grande, e ainda tentarei falar um pouco mais dos padres do deserto e dos romancistas modernos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desta pequena reflexão, que é resultado de uma intuição ainda recente de minha parte, e que foi muito importante para mim, é muito importante nas minhas leituras. Obrigado pela atenção, meus amigos, e até o próximo vídeo.